E o tema dessa mensagem é o mover invisível de Deus. O mover invisível de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Amém, igreja? Até aqui. Irmãos, nós vamos analisar aqui esta passagem importante falando sobre um general de guerra, um grande comandante de exército. Mas eu quero que você entenda alguns detalhes da palavra do Senhor, meditando em tudo aquilo que Deus vai trazer para a nossa vida, algumas questões que o Senhor vai trazer, que vai chamar mais atenção, mas é bem verdade que quando a nossa mente está atenta, o Senhor pode falar na nossa mente aí, trazendo ensinamento para aquilo que nós estamos meditando e da forma como você estiver ligado. Às vezes Deus vai falar coisas novas para você aí, que não estão dentro do contexto da pregação, mas Deus vai abrir seus olhos e vai trazer esse entendimento. Aqui, meu irmão, a Bíblia, minha irmã, a Bíblia diz que Naamã era um grande comandante, um general de exército. Mas era general de exército do rei da Síria. E aqui já começa um detalhe muito importante. A Bíblia está dizendo que ele era muito benquisto e honrado pelo senhor dele, ou seja, pelo rei da Síria. E por que ele era assim? Porque por meio dele, o Senhor, e a Bíblia apresenta aqui o Senhor com letra maiúscula, o Senhor Deus, dava muitas vitórias para a Síria, por meio de Naamã. Mas nós vamos ver aqui que nós estamos falando de um homem que não é um servo do Senhor. Não é alguém que já conhecia o Deus de Israel. Talvez conhecia pelas duras pelejas que teve que enfrentar, sabendo que quando saía em combate contra Israel, sabia que a luta ali era diferente. Quem sabe Naamã tinha essa experiência. Mas ele não era ainda um servo do Senhor. Ele fazia parte de uma nação pagã, uma nação inimiga de Israel. E nós vamos meditar sobre tudo aquilo que Deus faz e o mover invisível do Senhor, usando alguém que não era do povo dele. Falando da história de um homem que estava leproso, apesar de todas as vitórias. Um grande herói da Síria, um grande herói daquele império, conquistando muitas vitórias, mas que tinha uma doença. E nós falamos na quarta-feira sobre a passagem dos 10 leprosos, e nessa ocasião já estávamos no Novo Testamento, que Jesus, narrando ali um milagre que ele fez na vida de 10 leprosos, e é apenas uma coincidência aqui, mas a lepra naquela ocasião era uma doença incurável. A lepra, ela afastava pessoas do convívio social, e aqui você já pode ver muitos detalhes dessa passagem. Naamã continuava com sua vida normal, ele continuava ali operando no exército. Uma porque estava longe do povo do Senhor, e a norma e a lei para que a lepra não começasse a se espalhar era uma ordem de Moisés, dizendo para que quem estivesse leproso precisaria ficar separado, apartado da sua família, do convívio social. Pode ser que a Síria tinha uma outra forma de tratar isso, mas a verdade é que ele continuava operando. Quem sabe correndo o risco de propagar isso para um exército. Imagina a lepra se propagando. Até hoje, para você ter a ideia, a hanseníase, ela pode ser, ela é tida como um surto se houver em algum lugar. É preciso um isolamento, é preciso deixar a pessoa realmente isolada, porque pode tomar proporções sem medida dentro do hospital, alcançar cidades inteiras. Então precisa ser controlada. E Naamã estava ali correndo esse risco, que a gente leu esse primeiro versículo, dizendo que apesar de toda a glória que ele tinha, ele se tornou leproso, uma doença incurável. Já dá para você entender o contexto de que nós vamos meditar sobre esse mover invisível de Deus, falando sobre algo que não poderia ser facilmente curado. E para analisar tudo isso, depois desse contexto, nós vamos colocar logo aqui o primeiro ponto dessa ministração. O que Deus trouxe ao meu coração é que Ele trabalha o tempo todo. O agir invisível de Deus envolve isso. O mover invisível de Deus envolve saber e nos lembrar que Deus trabalha o tempo todo. E eu quero ler para você aqui, para você entender um pouquinho desse contexto. Nós lemos o verso 1, no verso 2 diz o seguinte: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Repita comigo, uma menina,
que passou a servir à mulher de Naamã. Verso 3: Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Uma menina foi levada do povo de Deus, porque a Síria atacou o povo de Israel. Olha como são as coisas. Sabe por que Deus permitiu que o povo dele fosse atacado e vencido? Porque esse povo estava distante do Senhor. Estava se contaminando em adoração a outros deuses. A história é muito clara quando você lê o livro de Reis, desde o começo, livro de Crônicas, você vê Deus trazendo admoestações, levantando profetas para falar que o povo precisava de conserto, que a nação precisava de conserto, e a nação se distanciava. A nação se deixava contaminar por outros deuses, começava a oferecer adoração a outros deuses que não o Senhor. E aqui estamos lendo, é bem verdade que no meio de pessoas santas, guardadas, protegidas, acabava pagando o preço e sendo levado cativo. Veja o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são servos, o nome que você conhece dele, mas eram os nomes pagãos. Ananias, Misael e Azarias, o nome original deles, o nome hebreu deles. Eles foram levados cativos também, e estavam na Babilônia. E lá você vê Deus que continua cuidando deles, colocando eles em alta posição. Daniel foi muito bem quisto lá no reinado, e os meninos também foram libertos da fornalha de fogo ardente, mas eram servos fiéis do Senhor, que foram levados cativeiros. E aqui, a Bíblia nem narra o nome desta menina, mas diz que ela foi levada cativa. Ela estava como escrava na casa de Naamã, servindo a mulher de Naamã. E eu estou trazendo você numa reflexão. Ele trabalha o tempo todo. Talvez a gente tenha olhado situações onde a gente está procurando estar mais pertinho do Senhor. Quem sabe a gente tem dedicado mais tempo para ouvir mais a palavra, estar na igreja, orar mais, ouvir louvores, e alguma situação ruim pode vir, mas Deus está trabalhando em todo o tempo. E a palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus está trabalhando o tempo todo. Uma menina, numa época em que, muito provavelmente, o exército, até mesmo governado e chefiado por Naamã, invade Israel, leva uma menina cativa. E esta menina vai trabalhar justamente dentro da casa do grande general, o herói do povo da Síria, que depois se torna o quê? Leproso. Começa a entender o trabalhar do Senhor com as pecinhas, montando o quebra-cabeça de uma forma muito linda. E começa a se colocar, quem sabe, no lugar daquela menina, que pode ter indagado ao Senhor: poxa, foi levada longe. Imagine você como uma adolescente, levada longe da sua família, tirada do seio da família, tirado de dentro do contexto familiar, de adoração, é levada para uma terra pagã. Essa menina tinha tudo para ser alguém que pudesse ser amargurada. Ela foi levada para trabalhar, alguém perguntou para ela se ela queria trabalhar lá? Não, ela foi levada cativa. Levada para trabalhar para o grande general que de repente trouxe dores para o povo dela. Mas essa menina entende a dor do seu senhor e fala para a esposa de Naamã: ah, se o meu senhor fosse até Samaria, encontraria com o profeta e ele seria curado da lepra. Para você entender o contexto de tudo isso, Jesus no Novo Testamento, lá em Lucas capítulo 4, verso 27, Jesus, com as próprias palavras dele, ele cita a vida de Naamã. Ele diz o seguinte: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. O próprio Jesus cita a história de Naamã, num contexto onde ele estava na terra dele. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres, porque as próprias pessoas
não acreditavam. Ué, mas esse não é Jesus, filho do José, o carpinteiro que tinha aqui? O que ele pode fazer? O que ele pode operar? E aí ele vem massacrando os fariseus e dizendo para eles, um profeta não tem valor dentro da sua própria casa. E aí ele cutuca a ferida dos fariseus e ele fala, não é verdade que existiam vários leprosos na época de Eliseu, em Israel? Mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, que não era de Israel. Ou seja, um pagão foi purificado da sua lepra. Os fariseus ficaram se mordendo, queriam matar Jesus. Depois você lê lá em Lucas. Mas é bem verdade que Deus vem encaixando as peças do quebra-cabeça e vem trabalhando. Você talvez se sinta como aquela menina, pagando o preço por algo que você não fez, por uma injustiça, quem sabe sofrendo, quando numa época da sua vida onde você mais está buscando o Senhor, parece que menos respostas vêm. Mas eu quero te lembrar que Deus trabalha o tempo todo, amém? E isso nós não podemos esquecer, porque aquela menina, ela foi um instrumento do Senhor para trazer uma realidade, para mudar a história de um grande homem, que ainda não era convertido, mas vocês vão ver o que Deus fez através da vida daquela menina, que nem o nome é citado. Às vezes a gente procura ser conhecido, e no mundo há um grande jargão, quem não é visto não é lembrado, você precisa fazer de tudo para ser visto. No mundo onde a gente quer fabricar conteúdo, a gente quer publicar foto, onde se a gente não fizer as pessoas vão se esquecer de nós, Deus coloca a citação de uma menina. Mas eu quero te fazer entender que no céu, aquela jovenzinha era conhecida. E Deus permitiu que algo aparentemente ruim acontecesse com ela, para que ela pudesse fazer parte de um grande plano, que beneficiou somente Naamã? Não. Deus trabalha o tempo todo. Você acha mesmo que se ela estivesse sendo maltratada lá, ela estaria falando com toda a convicção para que o patrão fosse curado? Ela poderia falar, morre, quem sabe eu volto para a minha terra. Deus estava cuidando dela. Deus nunca nos desampara. Deus está trabalhando o tempo todo, e mesmo que situações estejam aparentemente ruins para você, saiba que Deus está cuidando. Deus está articulando todas as coisas. Você só precisa se manter na posição. Que posição é essa, pastor? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Confie de que Ele está cuidando de você o tempo todo. Confie que a qualquer momento o jogo pode mudar. Essa menina teve voz dentro daquela casa. Se fosse alguém menosprezado, quando dissesse, todo mundo ia ignorar. Falar, essa menina aí está falando o quê? Não sabe nem o que fala. Lepra não tem cura. Ela foi respeitada dentro de casa. Ela tinha autoridade. E que autoridade uma escrava, uma serva poderia ter, se não fosse o Senhor cuidando e fazendo com que ela tivesse esse merecimento? Mas é bem verdade que se Deus quisesse dar esse crédito para ela, e ela agisse como alguém emburrada num canto, desrespeitosa, você acha que ela conseguiria mérito nisso tudo? Dificilmente. E às vezes a gente está passando por algumas situações, e é bem verdade que pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para te menosprezar de repente. Às vezes uma situação até no casamento. Às vezes até com um filho, uma filha que você deu o seu melhor, e aí quando vai se tornando um jovenzinho, um adolescente, quem sabe um adulto, vem e fala, olha, eu não pedi nada para você, era sua obrigação cuidar de mim, eu não pedi para nascer, você fez e agora você tem que fazer mesmo, tem que cuidar mesmo, tem que dar seu melhor mesmo, tem mais é que ralar. E aí você olha e fala, poxa, eu tentei fazer com tanto amor, com tanto carinho, e não tenho reconhecimento. Às vezes acontecem situações onde as pessoas de fato estão exagerando na pressão que deveriam exercer, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. É difícil nós compreendermos tudo isso, mas o posicionamento de um servo, de uma serva do Senhor, é esse, saber que Deus está trabalhando. E dar glória a Deus quando as coisas ainda não se revelaram. Porque depois que se tornar realidade, você vai entender todo o plano, e aí vai ser uma obrigação dar glória a Deus. Agora, quando um filho se aproxima do pai e fala, pai, eu não estou entendendo nada.
Quando uma filha vem e fala, pai, eu não sei porquê, mas está doendo demais, eu não queria ser levado cativo, eu não queria estar nessa situação, eu não estou entendendo nada, mas eu estou me lembrando que o Senhor trabalha em todo o tempo, então eu já vou agradecer. Quando um filho faz isso, o inferno treme, de ódio. Quer que eu prove para você que o inferno treme? Paulo estava na prisão, tinha sido açoitado por pregar a palavra, e ele começa a adorar o Senhor. É como se, mudando as palavras, colocando palavras na boca de Paulo que não estão na Bíblia, é como se Paulo dissesse, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu só vou te adorar, porque o Senhor sabe todas as coisas. Aliás, quem é que cita, que é que deixa gravado na Bíblia que todas as coisas cooperam? O apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tinha propriedade para falar. E aí quando ele começou a cantar naquela prisão, à meia-noite, tudo tremeu, as cadeias se rebentaram. Já viu o aço de corrente estourar sozinho? Pois é o que a Bíblia fala. Todos estavam livres, a ponto do carcereiro pensar, vou me matar, porque como é que eu vou prestar conta? Agora está todo mundo sem as amarras aí, vão todo mundo fugir, vão cobrar a mim, eu vou morrer mesmo, já vou me matar. Paulo fala, não tire a sua vida, porque ninguém vai sair daqui. A glória do Senhor era tão maravilhosa, que nem os presos que merecia mesmo, não fugiram. E a história de vida daquele carcereiro e da família dele, foi mudada para a honra e glória do Senhor, porque Deus trabalha em todo o tempo. Quem conhece um pouquinho de Paulo, entende que a maior alegria que Paulo poderia ter naquela prisão era saber que através do açoite que ele sofreu, da minha breve e momentânea tribulação, produziu peso de glória para o Senhor, porque almas se converteram a ele. Não foi só o carcereiro, foi quem sabe as pessoas que estavam ali presas também. Paulo se alegrava muito em ser um instrumento, e às vezes o mundo, meus irmãos, Satanás tem tomado conta dentro das pessoas da igreja, para que a gente possa olhar e usar Deus como um amuleto, e querer somente os benefícios, e a gente acaba se esquecendo que Deus quer também nos usar. Deus quer te usar de repente orando por pessoas. Eu falei aqui sobre falar da palavra, sobre orar por pessoas, sobre de repente mandar um link de uma mensagem. Deus quer nos usar. E o próprio Deus que permitiu aquela menina ser levada cativa, também deu uma posição de destaque para ela. Imagina quando Naamã volta, a Bíblia não vai narrar isso, mas imagina quando este Senhor, que já levou ela a falar sobre a cura para ele, já pela atitude desse Senhor, dá para você imaginar que esse Senhor é um bom Senhor, que cuidava bem dela. Quando volta de lá curado, a alegria deste homem, que voltou sendo um homem de Deus. Já estou dando spoiler para você. Imagina a glória que envolveu aquela menina, que foi o instrumento do Senhor. Mas não quero que você seja motivado pela glória, eu quero que você seja motivada pela glória dele. Para que pessoas tenham testemunho de falar, olha, um dia você me falou da palavra, um dia você orou por mim e a situação mudou. Ou quem sabe as pessoas nem saberem que você orou, mas vir alguém dar um testemunho. Olha, eu tenho uma resposta de oração porque você me ajudou. Mas se não falar que foi você que ajudou, olha, vim aqui trazer, mudou aquela situação que eu tinha contado para você. E o Espírito Santo te falar assim, está vendo, filha? Está vendo, filho? Vale a pena orar. A oração, a sua oração, pode muito nos efeitos, porque você é meu filho. Como a Bíblia diz que nossa oração é poderosa em seus efeitos. Uma vez eu fui trabalhar num lugar, dentro lá da USP, e chegando lá tinha algumas mulheres, e chamou atenção, porque eram 3 mulheres que estavam com dificuldade de engravidar. E o Espírito Santo colocou em mim, poxa, mas uma inquietude, eu não sei se foi por conta da minha irmã, Alessandra, ela demorou muito para conseguir engravidar. O Espírito Santo chamou aquela atenção, chamou a minha atenção para aquelas situações. 3 pessoas muito legais, muito bacanas, como eu estou dizendo sobre Naamã, muito provavelmente alguém muito bacana com aquela menina. E eu comecei a orar por elas. Não fui falar muito sobre Bíblia, não fui falar sobre, eu comecei a orar, apresentando, e conhecia os maridos, um deles trabalhando com a gente, outros 2 que eu conhecia, já de ver ali a movimentação, não era uma amizade, não era algo próximo, nem com elas, e até hoje não é uma amizade do trabalho. Mas eu comecei a orar, irmãos, as 3 hoje têm seus filhos lá, os 3 praticamente com a mesma idade. A resposta de oração veio, não era para algo para mim, elas nem sabem que eu estava orando, estou contando para vocês aqui, minha esposa sabe. Mas Deus respondeu e foi mudando. Uma que tinha, o médico já tinha falado, nunca, esqueça.
Outra, mesma situação da Alessandra, está tudo em ordem, mas não consegui engravidar. E outra com um problema lá que, olha, dificilmente, você tem só 5% de chance. 5% hoje tem nome e já está com 12 anos. Glória a Deus. Porque Deus responde, sabe para quem? Edificou a minha vida. Na época eu não estava como pastor. Edificou a minha vida, e hoje eu oro por pessoas com propriedade, porque eu experimentei disso. Poderia ter, que pena, né? Não pode ter filho, tá bom. E ir virado as costas, mas Deus sempre está trabalhando. E a gente precisa lembrar que Deus, nos planos do Senhor, envolve a gente também se doar. E hoje, o evangelho que é pregado não é para isso, fala sempre sobre nós, como nós chegamos para ver como que a gente pode enfrentar a semana, o mês, a gente se esquece de ser participante da obra do Senhor. O Pai tem 8 bilhões de filhos hoje vivos na terra. Você acha que Ele odeia algum? Aquele que às vezes é vizinho nosso, mora no bairro, dá trabalho, anda lá, o pior que tem, rouba as coisas dos outros. Aquele que já mexeu com crianças, que dá uma fúria na gente, abusador. Você acha que Deus odeia? Deus queria que ele se convertesse também. Nossa mentalidade não capta tudo isso. Mas o Senhor continua trabalhando. E eu quero deixar algo para você. Se você quer que situações se resolvam também para você, pense nas situações que Deus tem e Ele conta conosco para resolvê-las. Seja útil na mão do Senhor. Aquela menina, nós não sabemos nem o nome, mas ela foi muito útil na mão do Senhor. E ela produziu um efeito que fez com que Naamã olhasse para isso e ele quisesse ir procurar. Deus já estava preparando toda a situação. E ele pôde contar com aquela serva. Hoje, no auge da nossa indignação com situações, pergunte para Deus onde você pode ser instrumento da glória dEle. Porque isso vai proporcionar uma grande satisfação para você. E você vai poder avançar guardadinho, guardadinha, na palma da mão do Senhor, sabendo que Ele pode todas as coisas e Ele está trabalhando na minha vida e na sua. Porque senão a gente se torna egoísta demais, querendo só a bênção para nós. Eu não estou nem aí para esse tal de Naamã, eu quero mais é voltar para a minha terra. Eu quero mais é voltar para a minha zona de conforto. Não, pergunte ao Senhor, Pai, no que eu posso ser útil se o Senhor está me tirando da zona de conforto? Por que está acontecendo essa perseguição? Se a resposta ainda não veio, independente do porquê, haja corretamente como um filho de Deus, uma filha de Deus. E Deus será honrado na sua vida, porque Ele trabalha em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, Ele aprimora a nossa humildade. Deus aprimora a nossa humildade. Quando Naamã ficou sabendo, por esta serva do Senhor, que havia um profeta que poderia curá-lo, ele vai falar com o rei da Síria. E o rei da Síria fala, vai lá, leva ouro, leva prata lá para ele, e vou te dar uma carta para você entrar lá no reinado, para que você seja curado dessa sua enfermidade. E ele vai até lá, e aí acontecem umas coisinhas, o rei recebe a carta, o rei de Israel fala, isso aqui já é o rei da Síria querendo arrumar motivo para brigar comigo. E aí ele rasga as vestes dele, mas daqui a pouco o profeta Eliseu fica sabendo e fala, Senhor, o rei, por que o senhor está nervoso aí? Manda ele vir aqui comigo, para ele saber que tem profeta em Israel. E aí o rei envia Naamã lá para a casa de Eliseu. E o verso 9 diz o seguinte, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, olha só, ele parou na casa, ele foi com todo a pompa dele, cheio de ouro e de prata, ele para na casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado.
Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Glória a Deus. O Senhor aprimora a nossa humildade. Naamã, que só conhecia o poder de compra, o poder de guerra, ele chega ali para buscar a bênção dele, a cura dele, e leva dinheiro para pagar, vai todo cheio de pompa, e chega na casa de Eliseu, e Eliseu manda um servo dar um recado. Você acha que ele ficou furioso ou não? Até eu ficaria furioso. Sabendo que o rei rasgou as vestes, aí vem um profeta com um recado e fala, manda ele vir aqui. Fala, ele vai sair, ele descreveu. Eu achei que ele fosse sair, ia ficar de pé, invocando o nome do Deus dele, ia colocar a mão na região, né, em volta da região ali, declarar, sei lá, mandar uma mágica aqui e me curar. Agora me manda entrar na água. Lá na minha terra tem rio muito mais limpo do que esse daqui, melhor do que todas as águas de Israel. Se fosse para me lavar, eu não poderia ter feito lá. E sai embora muito bravo. Mas os oficiais dele vêm e falam, meu pai, meu senhor, com muito zelo, né? Olha, nas entrelinhas você vê como Naamã era alguém bondoso. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo muito difícil, por acaso o senhor não faria? Quanto mais entrar numa água, faz o que ele falou. E o que é que Naamã faz? Ele segue o conselho de um mero soldado. Deus aprimora a nossa humildade. Um grande general de guerra ouve uma escrava falando sobre um profeta que poderia curá-lo. Dá mérito para ela e vai. Sai com toda a sua pompa, carregando peso, levando seu exército junto consigo, chega em Israel, vai procurar o profeta, é destratado, na versão dele, realmente. Não recebe nenhum mínimo de zelo, de atenção. Imagina alguém que estava com uma doença incurável. O profeta falou que eu posso ir lá? Que maravilha, eu vou. Chega lá, manda um recado para mim, entra no rio lá. Entra no rio. Imagina, você chega lá para ser curado, chega aqui, vamos lá que tem uma oração poderosa de uma irmã da intercessão. Chega aqui na igreja, a irmã da intercessão fala, eu estou meio ocupado, mas fala para ele lá no 29, lá, mergulha 7 vezes. É cômico, gente, mas é isso, a gente tem que trazer a Bíblia para a nossa realidade. Imagina. Você ia falar, você está de brincadeira comigo. Ia sair furioso mesmo. Só que ele ouve um dos súditos, um dos soldados. Meu pai, se fosse algo difícil, o senhor não faria? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Muitas vezes a gente chega na presença de Deus, achando que Ele vai pedir algo muito difícil para nós. Vou pedir uma oração, vou pedir um conselho, e aí acha que nós vamos falar para você, olha, planta bananeira, fica 3 semanas sem comer nada, fica 3 semanas sem fazer tal coisa, porque aí vai chegar, isso aí leva a gente a crer que o nosso esforço físico trouxe o milagre. E Deus só pede para a gente fazer algo simples. E nós precisamos meditar nas coisas simples que estão ao nosso redor. Ah, pastor, mas eu nunca falei com o senhor, nunca o senhor falou para eu fazer algo simples. Mas nas canções, na oração, na ministração da palavra, Deus fala para você, para mim e para você, filho, filha, para de praticar aquilo que eu já tenho falado para você. Aquilo que só o Espírito Santo vem falando para a gente, isso não é seu, isso não é para você, deixa isso de lado. A gente não faz. E está gastando dinheiro, perdendo tempo, com grandes outras coisas, achando que a resposta virá das nossas grandes atitudes. Não é bem assim. Aquele soldado disse para Naamã, meu pai, se fosse algo muito difícil, você não estaria disposto a fazer? Imagina você com uma situação, se não em você, em algum familiar, em um filho, uma filha, uma situação de morte, está desenganado pelos médicos, se pedisse para vender a casa, para vender o carro, para ir a pé daqui em São Paulo, fala, pode ter certeza, se for a pé daqui em São Paulo, você é curado. Você não faria? Faria. Quando a gente vem na presença do Pai, Ele pede para a gente um conserto de posicionamento, a gente não está disposto a fazer, achando que aquilo não vai dar nada. Não é isso que vai trazer a resposta para a minha vida. É sim. É um passo de cada vez. Chama obediência. Obediência é obediência. Obediência é obediência. Pega isso aqui e leva ali, por favor. É obediência. Pega isso aqui e leva para São Paulo. É mais difícil, mas é obediência.
Obediência porque o pai cruza o braço e quer te ver. Ah, eu estou aqui de boa, hoje não tem nada para fazer. Entretenimento no céu. O pai chama o filho, o Senhor Jesus Cristo, chama mais 10, 12 anjos mais chegados e fala, vamos assistir lá, hoje o Rodrigo está se lascando, vamos assistir como é que ele vai se virar. E Deus cruza o braço e fala, se vira aí, filho. Isso é ser bobo da corte. Nós não somos bobos de ninguém. E não foi para isso que Deus nos permitiu nascer nessa terra. Ele instrui para nós, sussurra para nós com muito carinho, sobre atitudes que nós precisamos tomar para nos sairmos muito bem, porque a maior torcida pelas nossas vitórias é a torcida de Deus pelas nossas vidas. Você não sabe o que está sendo preparado, mas hoje você está saindo com a certeza de que Deus trabalha o tempo todo. Deus está falando comigo e com você, que tudo que está acontecendo está te preparando para um futuro. E Deus está aprimorando a sua humildade, porque às vezes você está aqui com excesso de orgulho. Às vezes você está aqui achando que pode resolver na sua atitude, e querendo ou não, isso é um orgulho. Tudo na vida eu precisei fazer. Quem sabe você não tinha o pai e a mãe para te defender, não podiam estar ali, você precisou ganhar tudo na força do seu braço. Hoje Deus te chama para mostrar, não é na força do seu braço, é na minha dependência, dependa de mim. Deus trabalha a nossa humildade. Ele está fazendo com que a gente possa se dobrar diante daquilo que Ele é, porque senão a gente vai alcançar as vitórias dessa vida, achando que foi no nosso esforço. E é bem verdade que às vezes a gente fala, olha, precisei ralar muito, estudei bastante, trabalhei muito, hoje estou andando num carro bom, numa casa boa, trabalhei bastante. É bem verdade que a gente precisou mostrar boa vontade. A serva precisou trabalhar com boa vontade. Mas a humildade entrega a glória para o Senhor. A humildade vê o Senhor trabalhando nos pequenos detalhes. A humildade faz com que a gente, quando alcançar o patamar, não se perca e continue ligado no Senhor. Deus está trabalhando nossa humildade. Pastor, como é que eu posso enxergar isso? Primeiro ponto é esse aí, analisando como é que as coisas estão acontecendo ao redor, aquilo que o Espírito já está falando. Quem sabe Deus está usando, maridão, a sua esposa para falar algo que você não gosta de ouvir, e Deus está trazendo alguém particular para falar com você, e você quer ouvir o pastor Rodrigo, quer ouvir o pastor Vitor, e a esposa está se sentindo inútil do lado, porque ela ora, busca, e Deus tem mostrado para ela, quando ela vai falar, de novo com esse papo. Acontece, pensa que é só na sua casa? Acontece na minha, estou falando de carteirinha. Graças a Deus está acontecendo menos, porque depois de tomar umas pancadinhas, você aprende. Agora eu vou indo contra Deus, né? Não é mérito para minha esposa. Às vezes a gente está com a cabeça dura, vou dar mérito para minha esposa, não é para ela. O mérito é do Senhor na vida dela. Pai, e na dúvida, já aconteceu, pai, o senhor está usando mesmo a Juliana para falar comigo? É isso que eu preciso fazer? Quanto menos tempo você perde, mais rápido você alcança. Mulher, a mesma coisa. Meu marido de novo com esse papo, meu marido nunca apoia, nunca não sei o quê. Está sendo boca de Deus. Aí você vem e fala, pastor Rodrigo é uma bênção, a irmã fulana é uma bênção. O marido está dentro de casa. Deus está usando com liberdade. E você não está valorizando. A humildade é reconhecer que Deus usa quem Ele quer. Menina, eu te pari, quem é você para falar comigo agora? Você acha que você sabe o que é buscar a Deus? Às vezes Deus está usando uma menina lá de 10 anos. É claro que ela precisa te respeitar. Mas quando vem trazer uma ideia, você fala, imagina, você acha, só tem 10 anos, tirei as fraldas esses dias. Falta de humildade. No trabalho, às vezes alguma situação, toda hora, roda, cai bem ali. Roda, cai bem ali. E você tem bronca de quem está ali. E quem está ali, às vezes, está sendo só usado por Deus. Humildade de reconhecer que, às vezes, a gente não está enxergando. Sou crente há 30 anos. Chegou agora na igreja, quer me ensinar. Sim, para Deus te mostrar que é Ele que faz. E você que está sendo usado por Deus, por favor, não se gabe. Está vendo? Engole essa. Não é o papel. Precisamos ser humildes, porque senão depois a pessoa não ouve, e não ouve mesmo. Cruza o braço e falou, eu sei, está sendo usado por Deus, mas não vou dar o braço a torcer, só para você não ficar se gabando. Acontece. A gente precisa ser a ferramenta especial do Senhor para que as coisas aconteçam. Deus tem trabalhado a nossa humildade. E aí você pergunta para o Senhor onde de repente você precisa ser trabalhado na humildade. Quer um conselho? Pergunte mesmo para o Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai começar a orar. Pergunte sobre cada um desses tópicos, o que você precisa lembrar que Ele continua no controle de tudo, trabalhando.
onde você precisa ser trabalhado na humildade. Talvez você olhe e fale, pastor, acho que não tem nada não, mas pergunte, porque o Pai pode responder. E na hora que você pergunta de todo o seu coração, daqui a pouco abre uma imagem, uma passagem, você fala, será? É o Espírito Santo falando, filha, ali Satanás estava semeando falta de humildade no seu coração. Aí você já se blinda, já pergunta para Deus como é que você pode corrigir. Porque Naamã ouviu, foi lá, obedeceu, e a pele dele se tornou como a de uma criança. Um general da Síria. Sendo mais abençoado do que muito povo de Deus que estava lá, sendo o povo de Israel, estava se distanciando do Pai. A gente tem que vigiar, prestar muita atenção, porque às vezes outros estão sendo abençoados e a gente está perdendo o tempo da nossa bênção. E Jesus falou, ninguém mais foi purificado na época de Eliseu, apenas um pagão que não era de Israel. Era o próprio Jesus falando dele, hein? Olha só como é que são as coisas. Todos os dias algum tipo de arrogância vem no nosso coração. Todos os dias. A arrogância até chegou nele. Eu nada, era para esse cara vir aqui. Você acha? Mandando recado para mim. Eu vou embora. A arrogância tentou morar ali dentro. Daqui a pouco, Deus usou a boca de um soldado e ele acatou. Ele acatou. Arrogância e outros tipos de coisas tentam vir contra a nossa vida todos os dias. Tinha uma época que a gente não tinha dinheiro para nada, né? A gente baixava a cabeça em qualquer lugar. A gente sobe numa caixinha de fósforo, daqui a pouco já quer falar mais grosso com quem está nos servindo. Onde a gente entra, de repente acha que a pessoa, por ser mais nova de idade, a gente quer ser arrogante. A arrogância intenta, Satanás usa esse caminho muitas vezes sobre nós. Nós precisamos cortar o espaço que ele estava encontrando. Naamã cortou. Então esteja atento, ore com relação a isso. Pai, não me permita ser arrogante, me ajude a me lembrar que eu sou apenas um servo do Senhor. Tem gente, eu participo de alguns grupos, tem pastores que são muito queridos, mas até no WhatsApp do cara está escrito, PR fulano de tal. Está procurando título aonde, meu irmão? PR aonde? Seu contato vai chegar lá para o grupo dos vizinhos, vai chegar lá na loja, que às vezes você atrasa o boleto lá, misericórdia, está escrito PR não sei o quê. Está envergonhando o evangelho, você quer falar que você é pastor, vou no lugar, como é que é seu nome mesmo? É Pastor Rodrigo. Gente, tem misericórdia. O que tiver em nós é a misericórdia do Senhor agindo em nós, não tem nada muito bom dentro de nós. Eu sou o doutor fulano de tal, o pós-doc fulano de tal. Você acha que lá no lugar que você mora, um vizinho está querendo saber se você é doutor, se você é pós-doc, se você é reverendo, se você é pastor? Isso aí é a arrogância tentando morar dentro de nós. Se a arrogância mora dentro, a humildade não pode ser trabalhada. Às vezes a gente está lutando para que os outros nos reconheçam. E isso aí está tirando o mérito de Deus dentro da nossa vida. Vamos tomar bastante cuidado. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, qualquer um de nós. Vamos tomar muito cuidado. Amém? Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Que bom que você não foi embora. Terceiro ponto. Ele fortalece aqueles que querem ter comunhão com Ele. Deus fortalece aqueles que realmente estão preocupados em terem comunhão com Ele. Naamã chegou, nós já lemos a história, poderia ter acabado aqui. Ele ficou curado, a pele dele ficou como de uma criança. Tem gente buscando a casa do Senhor hoje, aqui não, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas, de repente, nessa cidade, buscando, na verdade, só uma resposta. Assim que tiver, Deus já sabe que vai, andar longe do caminho do Senhor. E está lá falando, comigo não, nunca vai acontecer. E Deus fala, vai. Jesus falou para Pedro, você vai me negar? Ele falou, não, estou pronto para morrer contigo. Vai me negar. Falou para ele, vigia Pedro. Ele falou, não, deixa com o Pai. Deixou mesmo. 3 vezes. Será que nós estamos aqui sentados? E se a bênção que nós tanto estamos falando com Deus chegar, a gente vai longe? Será? Naamã alcançou a bênção e eu quero continuar a leitura com você a partir do verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, olha só, agora ele está diante do profeta. Agora
Agora sim, ele pode chegar diante do profeta. Ao chegar diante do profeta Naamã, ele disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Depois de ter alcançado a bênção, Naamã tenta entregar um presente. Mas olha só a importância de o profeta nem ter recebido ele. Não foi o profeta falando, não foi a atenção que o profeta deu, e muito menos o presente. Ele foi curado por obediência. E além de ter edificado ele, edifica hoje a nossa fé também. Foi só obediência. Depois disso, Naamã poderia ter ido embora. Foi lá tentar entregar um presente, beleza, vou embora. Não, ele fala: me permita, por favor, levar 2 mulas carregadas de terra. Há um simbolismo nisso. Porque eu sei que não há Deus em outro lugar e eu quero oferecer sacrifício somente ao Deus de Israel. Ou seja, agora este é o meu Deus. Era isso que Naamã estava dizendo. Nós precisamos saber que Deus vai sempre fortalecer a gente se a gente quiser buscar a presença dEle. Porque a bênção Naamã já tinha ganhado. Mas ele tinha consciência de que ele precisava estar aos pés do abençoador. Às vezes a gente está aqui buscando a bênção, mas não está disposto a estar aos pés do abençoador. E você já se deparou com um caso de alguém chegar, mais novo que você na igreja, daqui a pouquinho está contando uma bênção maravilhosa e falar: poxa vida, eu esperei tanto tempo para ter essa bênção, e recebeu já em 2 meses. Ou então você fala: até hoje eu nunca recebi, e essa irmã já está contando testemunho. Porque às vezes a pessoa está mais dedicada a ter mais da presença do Senhor. E Deus quer fortalecer aqueles que querem e que valorizam a presença dEle. Deus até hoje procura pessoas que querem estar pertinho dEle. E eu tenho dito para vocês, Deus não tem filhos preferidos, a Bíblia nos assegura. Mas quem são aqueles que ficam sentadinhos na mesa do Pai? Aqueles que querem estar lá. Todos os dias a mesa está preparada. Todos os dias tem culto? Não. Tem de quarta e de domingo. Mas de segunda-feira você pode cultuar a Deus com as suas atitudes, de terça, de quinta-feira, de sexta-feira, de sábado. Todos os dias nós temos oportunidade de cultuar ao Senhor do nosso jeitinho. Querendo estar mais perto do Senhor somente para alcançar a bênção? Não. Conheço pessoas que fazem jejum, que oram, está orando faz 40 dias seguidos, bênção, tudo isso é muito bom, mas está orando só para receber a bênção. E como eu disse, Deus já está olhando do céu falando: a hora que chegar, vai sumir. Tem irmãos clamando a Deus por uma esposa, irmãs clamando a Deus por um marido, tudo isso agrada o coração do Senhor. Ele nos fez para termos tudo isso, mas Deus está vendo que se alcançar, vai sumir, vai dar no pé. A Bíblia fala para não ter o julgo desigual, e aí tem muitos falando assim: mas é tão bonzinho. Aí está se enveredando, e Satanás esperando para puxar o tapete. Deus quer fortalecer aqueles que de fato querem mais comunhão com Ele. E Naamã foi embora como alguém realmente curado e abençoado. Quarta-feira eu falei, os problemas podem voltar a surgir. As lepras da vida podem voltar. Naamã poderia ter um problema grave dentro de casa, mas estando com o abençoador, ele já tem a resposta para todas as coisas. Nós precisamos desejar mais esse nosso Deus, estar mais íntimos dele. E toda a mensagem está dizendo, fazendo respeito a isso. A estar mais aos pés do Senhor, deixando com que Ele trabalhe em nossas vidas, e através das nossas vidas. Você já me viu orando dessa forma? Que Deus abençoe a nossa vida, e abençoe outros através da nossa vida, a gente tem que pedir sempre. Deus quer fortalecer pessoas que querem estar cada vez mais pertinho dEle, e quem sabe a resposta da sua casa precisa dessa comunhão maior, porque Jesus nos prometeu: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E às vezes a gente está aqui buscando as demais coisas, sendo que era só buscar Ele de todo o nosso coração. E isso é um exercício que nós precisamos fazer, porque assim como a soberba tenta contra nós todos os dias, Satanás vem todos os dias para nós soprando: você não precisa mais disso aí é balela, isso aí é engano, isso aí é para povo ignorante,
Ah, não, pastor, imagina. Mas ele vai tentar vir de alguma outra forma, para que você se esfrie e não esteja aos pés do Senhor. Então a gente precisa se blindar, orando, pedindo a Deus para nos proteger e vigiando para estarmos sempre em adoração. O povo de Israel, que estava na terra santa, onde Deus falava, ordenava as bênçãos, não estava valorizando. Chega um cara da Síria e quer levar a terra, porque fala, eu quero cultuar ao Senhor, vai ser o meu melhor, eu quero entregar holocaustos ao Senhor em cima de uma terra abençoada, que é a terra do Senhor. Ele quis levar, e às vezes quem está dentro não valoriza. A gente tem a oportunidade de estar aqui adorando, tem pessoas lá fora que de repente se pudessem vir aqui, fariam muito melhor que a gente. Às vezes em um detalhe, em erguer as mãos, em fechar os olhos, em adorar de todo o coração. São detalhes, meus irmãos, onde Satanás tem conseguido romper a nossa força. São tijolos que foram sendo edificados e trazem uma muralha de proteção para nós, que a gente sem querer vai deixando Satanás tirar cada um deles. E aí começa a abrir buracos, quando vê são só ruínas, não tem mais nada. E eu fiz a oração aqui inicial, não estava atrelado com isso, mas fiz a oração, de repente, pessoas estão encarceradas hoje, pessoas estão nos hospitais, gostariam de estar numa igreja. Nossos irmãos do Nordeste, muitas vezes não tem um chão, está no chão batido, e está adorando a Deus, levantando uma poeira santa ali por adorar o Senhor. A gente tem todo o privilégio, um climatizadorzinho, água geladinha, e a gente às vezes deixa Satanás tirar a nossa alegria de adorar ao Senhor. Vamos vigiar nisso, porque um Deus que move no invisível, Ele está fortalecendo aqueles que querem mais e mais dEle. E se você estiver totalmente na palma da mão do Senhor, nada vai te impedir de viver o melhor das coisas dessa terra. Nada vai impedir com que as demais coisas de fato sejam derramadas de balde sobre a sua casa. Porque Deus quer e continua ainda fazendo como fez nos primórdios. Levantou uma nação chamada Israel, para mostrar que Ele mesmo guerrearia em favor daquela nação, Ele mesmo defenderia aquela nação, para mostrar o quanto é precioso ter um Deus. Ele queria que as outras nações vissem que Israel era protegida e amparada. Nós continuamos sendo o povo do Senhor. Ele quer mostrar para outras pessoas perto de nós o como vale a pena nós termos um Deus que cuida da nossa vida. Ele continua cuidando de mim e de você, desde que a gente mostre para as pessoas que vale a pena. Quando nós vamos mostrar? Quando tudo estiver muito bem? Não. Nós vamos mostrar a partir de amanhã, mesmo sem resposta nenhuma, nós vamos mostrar para as pessoas ao nosso redor que vale a pena servir a um Deus maravilhoso, que cuida de nós, que independente se a resposta for positiva ou negativa, Ele continua cuidando de nós e vai continuar sendo exaltado na nossa vida. Amém? Fica de pé então.